E vamos então entrar em direto. E agora é que vamos entrar em direto. Ah, E agora? pronto, isto foi Ah, para descontrair, não é, João? sim, foi, O foi para câmara chega. descontrair. Agora sim. Agora diz-me que, que estamos em direto. Ah, eu como vocês, eu estou aqui francamente atrapalhado Eu posso tentar eu, ver eu tenho aqui. envergonhado, mas vou fingir que não aconteceu. Vou cumprimentar as pessoas, obviamente, agora sim estamos em direto. Ok. Quero pedir desculpa a toda a gente, aos meus convidados, ao auditório, porque tivemos aqui cerca de 28 minutos de conversa que foram para o galheiro, como se costuma dizer. Pronto, bem-vindo a todos. Esta sim é uma emissão do Admir Livre Podcast ao fim de algum tempo de paragem. Uh, Hoje estamos só a transmitir para o Facebook. Eu vou ser muito sumário nestas informações, porque já estivemos aqui a falar uns com os outros. E vou passar muito brevemente a apresentar os meus convidados. Uh, e, e pronto, e mais uma vez peço imensa desculpa. Os meus convidados de hoje são Carla Pinto Cruz. Carla Pinto Cruz é professora auxiliar do Departamento de Biologia da Universidade de Évora e membro integrado do Instituto Mediterrâneo de Agricultura e Ambiente, o MED, da mesma universidade. Atualmente é membro do Comitê Executivo do Mestrado em Biologia de Conservação. Detém mais de 23 anos de experiência nos domínios da botânica e da ecologia aplicada. E o seu currículo é principalmente focado em biologia da conservação, dinâmica e ecologia das comunidades vegetais e identificação e gestão sustentável dos habitats naturais. No que diz respeito ao território da costa alentejana, foi aqui que realizou os estudos conducentes à sua dissertação de doutoramento, intitulada Vegetação e Dinâmica dos Charcos Temporários do Sudoeste Alentejano, e coordenou cientificamente o projeto Life Charcos. Tenho também comigo André Carapeto, ele é coordenador técnico do projeto A Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental 2016-2020. André Carapeto, biólogo, licenciado pela Universidade de Coimbra e mestre em Gestão e Conservação da Natureza pela Universidade do Algarve. Desde 2005 trabalha em consultoria ambiental, principalmente em estudos de botânica, projetos de avaliação de impacto ambiental e de ordenamento do território. Ele é sócio da Sociedade Portuguesa de Botânica, é um dos responsáveis pelo portal Flora On, colabora regularmente com a União Internacional para a Conservação da Natureza desde 2012 e foi responsável pela coordenação técnica do projeto Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental. Agora sim, muito bem-vindos. Muito obrigado por terem aceitado o meu convite. Uh, Pronto, é a última vez que vou pedir desculpas, mas é um bocado embaraçoso. Eu faço aqui só uma breve explicação. Eu tive aqui alguns problemas técnicos, não me apercebi, pensei que que estávamos já ao vivo e que já estávamos a conversar e a transmitir, e quando vim aqui fazer a verificação das condições de transmissão, percebi-me que não estávamos por falta de ter tomado aqui um ou dois passos essenciais. Agora sim, agora verifico, já tenho símbolos a garantirem-me que estamos em direto há cerca de 3 minutos e 40 segundos. Uh, e temos pessoas a verem-nos portanto, vamos então de imediato para a conversa. O genérico fica para o fim. Agora pode esperar. Uh, Muito bem. Então, começando pelo início novamente, como é que como e porquê se formam estes charcos, que fenómeno é este, porque é que ele é tão exclusivo, o que é que faz destes charcos ecossistemas tão especiais e tão únicos. Uh, no nosso, neste caso, no nosso planeta. Carla, Boa noite, João. boa noite. Vou aproveitar novamente para agradecer o convite e dar-nos a oportunidade de poder transmitir e tentar, mais uma vez, tentar
fazer transmitir o valor natural, efetivamente, e o valor destes habitats, e efetivamente eles são únicos e vamos falar dos charcos temporais mediterrâneos, não é? Que estão ligados, existem em várias zonas do globo, não exatamente com as mesmas espécies, mas é um habitat que, como estou a dizer, que tem o mesmo tipo de ecologia e o mesmo tipo de dinâmica anual, portanto, sempre ligado às regiões de clima mediterrâneo, em que tem umas condições de temperatura e pluviosidade características, ou seja, invernos não muitíssimo rigorosos, mas algo rigorosos e chuvosos, não é? Tradicionalmente começaria a chover no final de outubro e ia chovendo paulatinamente até à primavera, inclusive, e depois entramos naquela característica do clima mediterrâneo, que é ter pelo menos 2 meses de temperaturas elevadas e em que a pluviosidade não é nada expressiva, e, portanto, podemos dizer que há mesmo uma época, vamos chamar de seca e de temperaturas elevadas. Por isso, como os charcos são depressões no terreno suaves, não muito profundas, são precisamente temporários, ou seja, no outono e inverno começam-se a encher com água que vai permanecendo até meados da primavera, quando os dias já começam a ser mais longos, já há mais sol, há maior evaporação e, portanto, vão começando a secar. Normalmente, no final de maio, junho, já os charcos estão secos. E, portanto, os organismos que lá vivem, se nós pensarmos que têm que viver e que ser capazes de se desenvolver debaixo d'água, imaginemos nós que tínhamos que viver 4, 5 meses dentro de uma piscina, dentro d'água, e depois ser capaz de viver no deserto mais o resto do ano. Portanto, todos estes organismos, quer as plantas principalmente, porque não se podem deslocar dos charcos, como, por exemplo, os grandes branquiópodes e outros crustáceos que fazem ali um ciclo anual de produção e deixam os seus cistos, como que... Os cistos são ovos? São ovos que são resistentes ao tempo seco e à secura, não é? E, portanto, ficam dormentes, como algumas sementes de algumas plantas ficam dormentes até à próxima época de chuvas. E depois está todo um ciclo e adaptações destes animais para viverem completamente debaixo de água. Portanto, são animais e plantas com estratégias de vida diferentes e bastante resilientes, né? Porque conseguem viver, vamos assim dizer, nos dois extremos. E isto confere a estas pequenas áreas, porque como também há um gradiente, não é? De tempo e quantidade de água, há um gradiente de cor, uma grande diversidade. Nós podemos ter charcos com 100 metros quadrados que têm facilmente 80 espécies de plantas. E, portanto, às vezes nem é tanto o efeito da área, mas sim realmente o efeito de existir este gradiente, estas condições ecológicas, de produção e de secação, que trazem espécies características e não existem noutros ambientes. Por exemplo, as plantas terrestres não existem numa lagoa porque há sempre com água. Mas nos charcos também não existem as plantas verdadeiramente aquáticas. A maleta está completamente seca, a água do subsolo. E, portanto, são mesmo únicos e têm um valor bastante importante. Como estão pensados, foram classificados para a conservação. Carla, estava a deixar-te ouvir. Eu não sei se o André tem a mesma percepção do que eu. Em que às vezes o teu som começa a ficar baixinho, assim, é estranho, estou com o som no máximo, mas sim, ou seja, deixa-te só ouvir o que eu estou a dizer, é isso? Sim, e fica muito abafado. E agora, às vezes ainda se consegue ouvir, embora mais baixo, mas depois deixa de ser perceptível ali em alguns momentos. Ok, é só interromper, pronto, mas eu acho que deve ter respondido mais ou menos Sim, mas eu alonguei-me demasiado. Eu insistia
na parte no fundo da unicidade, porque é que estes ecossistemas e as especificidades que têm estes charcos não se reproduzem em muitas outras partes do mundo. É um pouco por aqui. Para já, só existem nas regiões de clima mediterrâneo, que não são assim tantas no mundo, não é? São uma pequena área no Chile, a costa da Califórnia, um bocadinho da África mesmo do Sul, a Austrália, que toda aqui é a bacia do Mediterrâneo, efetivamente. Mas não é uma superfície do tão grande. Depois, as próprias condições de solo, tipicamente em que eles existem, em que são solos mal drenados ou que têm a capacidade de reter água que chove ou água que ela escorre, são solos que demoram muitos milhares de anos. Carla, desculpa. Ok. Estava a deixar-te ouvir completamente. Tu estás perto ou longe do teu microfone? Ou tens algum. Estou mesmo perto. Ok. E estou a estranhar isso. Também está boa. Porque nós quando. Sim, de resto a imagem. Posso experimentar por outro microfone. A imagem é porque nós quando conversámos em off, sim, logo no primeiro off, o teu som estava bom, estava com o volume mais alto. Eu vou tentar pôr este. Podes falar? Sim? Sim. Sim. Estou a falar, não sei se sou melhor assim. Ok. Sim, mas desculpem esta interrupção técnica. Sim. Mas efetivamente é a diversidade e a especificidade de condições ecológicas que os torna um habitat, apesar de haver replicado noutras regiões mediterrânicas, não é com as mesmas espécies e são bastante únicos. Uhum. Muito bem. E por isso, e eles têm estado muito no centro da discussão aqui na costa sudoeste. O que é que porque é que eles precisam de ser protegidos se são ecossistemas naturais? Quais são as principais ameaças que estes charcos encontram? E depois já vamos falar um pouco de outros valores naturais, não só dos charcos, mas os charcos têm sido até motivo de notícia por razões não muito positivas e gostava de lhes dar algum destaque, até porque são a tua área de trabalho, são a tua especialidade. Efetivamente, no Sudoeste eles merecem destaque porque a região, todo o planalto costeiro da costa Sudoeste tinha e ainda tem uma boa densidade destes habitats e em termos do panorama, vamos chamar agora panorama europeu, panorama da região mediterrânica, mais o panorama da região mediterrânica, ainda temos charcos bem conservados. Ainda temos zonas que vale muito a pena tentar gerir para proteger. Uhum. Em termos... eu agora perdi-me um bocadinho o resto da pergunta, o João era... não, sim, mas porque é que eles, no fundo, porque é que eles precisam... as ameaças. As ameaças. Quais são as ameaças e porque é que os precisamos proteger? Isto parece uma pergunta... Se calhar, não sei se parece uma pergunta óbvia, mas a ideia é tentar perceber o que é que ameaça estes charcos. De todo. Essa pergunta não é bastante pertinente, porque foi precisamente por se identificarem essas ameaças e sendo uma das grandes ameaças que nós identificamos o próprio desconhecimento do valor natural destas áreas, porque as áreas são grande parte do ano secas, portanto é uma terra que nem dá muito bem para cultivar, porque depois está parte do ano inundada, então o melhor, não sabendo o valor que ali está, e às vezes são áreas pequeninas que não fazem grande diferença numa propriedade, outras não, outras é preciso efetivamente haver aqui uma política de compensação, mas o que acontece é que as pessoas não sabem e lavram ou drenam ou
ou tentam arranjar uma solução para melhor aproveitar aquele território. Portanto, foi identificado que o desconhecimento do valor natural existia, e daí ter surgido, por exemplo, o projeto Life Sharks com uma grande componente de disseminação e partilha de conhecimento. Também as próprias das atividades, vamos dizer, atividades agrícolas, não é? Que no território se foram não só intensificando, não é em termos da quantidade, mas em termos daquilo que é a tecnologia que temos à mão e das necessidades para ser rentável de mecanização, que exige, por exemplo, que os terrenos sejam terraplanados e, portanto, se são terraplanados, perde-se a bacia de pressão, perdeu-se o habitat, ou que sejam drenados. Ou até, isto acontecia mais antigamente, são zonas que se sabia que, por excelência, aguentam água, portanto, vamos aprofundá-las e vamos fazer uma charca de rega aqui para no verão termos água. Portanto, a própria utilização do território, uma utilização mais intensiva, mas também no outro lado temos o abandono. Porquê? Porque este território, toda a paisagem e toda os habitats naturais e as qualidades de plantas que nós temos hoje em dia no Mediterrâneo são resultado da existência do homem há muitos milhares de anos nestes territórios. Portanto, nós não estamos a falar de territórios como na Califórnia, em que foram colonizados há uns milhares de anos, mas em que não há uma história de muita presença humana. Nós temos muita presença humana. Claro que a escala, que era a intensidade de uso e a repetição do uso, portanto, intensidade quer temporal, quer intensidade mesmo, é muito diferente. E por isso, quando caímos nesta parte menos sustentável, vamos destruir. Mas o abandono, por exemplo, o pastoreio por ovelhas, pastoreio tradicional, em que as ovelhas só entram no território mais naquilo que é a época seca do charco e até começar a época da chuva, não faz mal e até é desejável. Por exemplo, okay? eu conheço... Portanto, o abandono é uma causa também. Como sou deste território, conheço e estou habituado a ver a formação de charcos nos anos de pluviosidade. O normal, eu já não sei o que é normal em termos de pluviosidade, porque vivemos uma seca prolongada, mas quando os charcos se formavam anualmente... em zonas, em algumas dessas zonas em que eu estava habituado a ver formarem-se charcos, por exemplo, cresceu um pinhal. Isso é prejudicial ao charco? Não é compatível sequer com a existência do charco. Isso aconteceu-me, por exemplo, quando fizemos uns ensaios e uns estudos há uns anos, em que numa zona em que o charco já estava, não era um charco, era uma zona já muito degradada, mas nós tivemos colaboração de alguns proprietários e que nos deixaram vedar durante uns anos para ir monitorizando, e aconteceu, por exemplo, e havia um pinhal ali ao pé. Enquanto aquilo era uma zona que inundava periodicamente, e o senhor até tinha ali umas vacas que andavam por lá, mas muito baixo efetivo e mais na época seca, foi... Mesmo que os pinheiros tentassem germinar, eles naturalmente desapareciam, ou as plantas mais terrestres, quando começava o período de inundação, também desapareciam, deixavam de ter condições de existência, e portanto as pequeninas plantas do charco, que necessitam daquela água transparente, tinham condições para existir. Nós vedámos, as vacas deixaram de lá passar, e pior do que tudo, uns terrenos vizinhos fizeram umas grandes valas de drenagem, alteraram as condições hidrológicas daquele solo. E, portanto, o charco começou a ter pinheiros pequenininhos e em 3 anos estava quase um pinhal. Claro. Portanto, já deixou de ser charco, acabou. Ok. Não é? A menos que se fosse lá tirar, etc. Pronto, com ações muito de recuperação e nunca volta exatamente ao igual, porque nós não fazemos milagres e não temos nem o tempo, nem a sabedoria da natureza. Poderia-se recuperar ali, mas já não é exatamente a mesma coisa. Nós estamos a falar de charcos, mas a costa sudoeste tem outros valores naturais que vale a pena, sobre os quais vale a pena nos debruçarmos. Querem-nos falar sobre isso? O André é a melhor pessoa, não é, André?
Olá, boa noite, João. Boa noite, André. De facto, acho que muitas pessoas não têm noção do valor patrimonial e natural que existe na costa sudoeste de Portugal e também no município de Odmira. Nós estamos a falar de um território que alberga cerca de um terço de toda a biodiversidade florística que foi registada em Portugal. Portanto, há mais de 1000 plantas que foram registadas na costa sudoeste. Muitas delas, cerca de 50, são endémicas de Portugal, e existem algumas plantas que são endemismos regionais, portanto, plantas que em todo o mundo só existem mesmo na costa sudoeste, e algumas delas são coisas de distribuição tão restrita que existem em dois sítios no máximo. Portanto, há aí um grande valor patrimonial desconhecido para a maior parte das pessoas e que tem que ser mais divulgado. Nós podíamos estar aqui a noite toda, teríamos tema de conversa em termos de espécies e de habitats interessantes. Mas pegando um pouco ainda nos habitats, nós temos os habitats relacionados com as zonas úmidas, como os charcos temporários, não são os únicos especiais que existem na costa sudoeste. Existem outro tipo de habitats associados a estes ambientes que são muito, muito irrelevantes. Eu posso falar dos jurzais, tujais e higrófilos, portanto são matos de urzes e de tojos que existem em solos úmidos, por vezes permanentemente encharcados, e onde se formam comunidades que só existem naquele tipo de habitat. Okay? Não conseguem, plantas e comunidades que não conseguem viver noutros sítios. E também temos as torfeiras. As torfeiras é um tipo de vegetação que se desenvolve em solos que estão permanentemente encharcados. Portanto, tem sempre ali uma grande percentagem de água no solo, nunca secam, e isso permite que apareçam lá espécies que são completamente específicas daquelas condições de habitat. Podemos falar de uma pequena planta carnívora, que é a Pinguícula lusitânica, que aparece associada a este tipo de habitats. Podemos falar de um endemismo de Portugal, que é o cardo dos brejos, que é o Cirsium velvici. Podemos falar da Euphorbia uliginosa, que é uma planta que distribui desde o sul, desde a costa sudoeste até à Galiza, mas só nesta faixa litoral, neste tipo de condições. Portanto, temos várias espécies associadas a estas condições de umidade. Condições essas que no sudoeste nós sabemos que estão em regressão, não só devido às causas humanas, não é? A destruição do habitat, a drenagem, o aprofundamento das zonas úmidas para fazer charcas para o gado, por exemplo, e a conversão agrícola, mas também devido às alterações climáticas. Portanto, isto são habitats que estão dependentes de uma coisa que está a escassear, que é a água. Se não houver chuva, estas espécies de distribuição muito específica, associadas a um determinado habitat, têm tendência para regredir. Mas os valores não se ficam só aqui nas zonas úmidas. Temos na zona costeira, temos uma vegetação de arribas, as arribas rochosas, também ela tem comunidades únicas no mundo, como os matos do cisto de palhinha e do Astragalus tragacanta, portanto são os matos em forma de almofada, que se desenvolvem no topo das arribas, comunidades de espécies rasteiras como os limónios, e há várias espécies, algumas das quais endémicas, ou quase de Portugal, que se desenvolvem nessas arribas. Um pouco mais para o interior, temos zonas de duna e dunas especiais, porque têm também associados um tipo de rocha que é bastante rara, que são os calcoarenitos, que conferem às areias um pH básico, e isso faz com que apareça ali uma série de plantas que também são endémicas e estão restritas a esse tipo de habitat, as coisas como a biscotela vicentina, o teucro vicentino, a Diplotaxis vicentina, portanto, muitas delas com o nome, o restritivo específico está associado
à costa vicentina, portanto, a toda a costa sudoeste, as plantas têm um restritivo específico associado a isso. Ok. Mas também mais para o interior também temos habitats muito interessantes, como os bosques de sobreiro e na Serra de Monchique e na zona envolvente. Há um carvalho que em Portugal só existe aqui, é uma espécie que está criticamente em perigo, é o carvalho de Monchique, e nós temos bosques com resquícios desse carvalho. E nesses bosques também aparecem plantas que não se vêem noutros pontos do país, como uma margarida muito grande, com cerca de 1 metro de altura, que se chama Senécio lopezi, que é uma planta raríssima em Portugal e que também só ocorre depois em Espanha, a vários quilómetros de distância. Portanto, quer no litoral, quer no interior há valores muito, muito interessantes da flora. Uhum. E nós falamos, quando falamos destes valores, falamos também de ameaças, fala-se da ameaça humana, das atividades económicas, sejam ela a agricultura ou o turismo, mas a questão das alterações climáticas está agora está em cima da mesa, portanto, e creio que é visível. Mas se nós pensamos em regular a atividade humana, no fundo, tentar fazer o nosso melhor para tentar compatibilizar a natureza e a atividade humana, como é que se faz para atenuar, neste caso, ou para salvar estes ecossistemas, nomeadamente aqueles que dependem mais da água, das alterações climáticas? É pergunta para $1 milhão, não é? E é assim, efetivamente, a melhor solução que nós temos é mantê-los em bom estado de conservação, ou seja, manter todo o seu leque de biodiversidade e interações entre as espécies que existem, funcionais, e o que garante que há como que uma robustez e uma resiliência que confere mais resiliência, precisamente essa palavra, ao habitat. O que é que acontece? Acontece que as zonas úmidas, obviamente, e que estamos a assistir a esta concentração dos períodos de chuva, não quer dizer que chova muito menos no total, claro que agora está, não é? Mas, acima de tudo, também não chove nos padrões mais regulares. O que é que isto leva? Leva a que, por exemplo, nos charcos temporários, há anos, e os charcos nem sequer enchem, não é? Nós, nestes últimos 2, 3 anos, temos alguns ensaios e não estamos a conseguir perceber o efeito benéfico claramente, porque, como não há água, as plantas não germinam, etc. Agora, também nós sabemos que estes ambientes estão cá há muitos milhares de anos. E, portanto, dependendo do quão são estes ciclos de seca, não só o tempo, mas também a regularidade com que ocorrem, esta ameaça pode ser mais ou menos importante. Agora, não podemos negar, por exemplo, que as alterações climáticas estão aí e principalmente tem havido cada vez mais uma acumulação de déficit hídrico. Portanto, eu preocupo-me menos com aquilo que são os corpos de água superficiais, mas muito com aquilo que é a capacidade dos freáticos e das nossas reservas de água se manterem. Por isso, eu acho que há aqui uma conciliação de fatores de pressão que pode ser realmente muito, muito nefasta. Nós pensarmos, por exemplo, ali na zona do Malhão, não só chove menos, como a água já não jorra nas falésias da forma que jorrava. Portanto, agora, eu estou a falar com algum sem estudos de suporte, mas a verdade é que, como também há menos água, se calhar tem havido mais captações de água, ou maior, os últimos anos largos, o desenvolvimento do turismo, mais necessidade de captações de águas subterrâneas, que a juntar em cima disto, mais esta pressão das alterações climáticas, pode ter uma
boa receita para o desastre, sim. Para o desastre. Não sei se há pouco referias, isto não é, uma vez que alguns destes ecossistemas desapareçam, nomeadamente aqueles que dependem da água, isto já não é reversível, não é? Um dia se o regime, de pluviosidade de repente regressa a anos que não são de seca, com abundância, no período correto, etc, etc, já não há hipótese de vermos os danos reparados, ou isso ainda pode acontecer, haja tempo e água? Depois peço ao André também para me ajudar a responder, mas eu não sei. Eu não sei dizer isso e desconfio que a maior parte das pessoas não sabe, porque nós, falando novamente um exemplo que eu trabalho mais, nós não temos estudos concretos da duração em termos de viabilidade do banco de sementes do solo, não é? Portanto, se houvesse uma seca prolongada, falta de água extrema, etc., nós não sabemos quanto tempo é que aquelas sementes estão viáveis, se duram 10, 15, 5 anos, efetivamente não se sabe. E às vezes até é pior. Seria melhor quase que secar o habitat e preservá-lo, porque eu vou dizer é polémico, que isto obviamente não é fazível na nossa escala, do que continuar a haver esta pouca chuva, porque aquilo que, em termos de charcos temporários, aquilo que nós observamos, sabemos, e há estudos científicos, por exemplo, em Doñana, que tem também este habitat e sofrem muito a pressão das captações da água e etc. O que acontece é que em anos em que os charcos têm menos tempo de água e menos a altura da coluna d'água, as plantas até começam a germinar, dão alguma flor, mas depois as sementes, como já secou, já não têm... Não completa o produzem ciclo. sementes viáveis, não completam o ciclo, e portanto, a cada enchimento, vamos chamar imperfeito, isto é uma expressão coloquial, não é? Estamos a deplecionar o banco de sementes. Ok. Estou a perceber, porque é provocada, existem as condições para a germinação, para o início do ciclo, mas depois, como não é completo, não se formam novas sementes para continuar. Ou seja, isto são habitats muito complexos e com muitas interações. Ok. E agora temos que falar do fator humano. O quão, apesar de sabermos que estamos em condições de seca prolongada, o quão relevante está neste momento o fator humano no catálogo, o quão relevante é o fator humano no catálogo das ameaças aos charcos, mas não só, aos outros valores naturais da costa sudoeste. Portanto, no fundo é uma pergunta para os dois. O que é que se identifica? Relativamente aos charcos, há sem dúvida, a partir do momento em que há uma intensificação do uso do território, quer seja pronto, todas aquelas causas que nós já falámos, estamos a retirar, mesmo que não se destrua o habitat, estamos a retirar estado de conservação e funcionalidade. Portanto, é uma grande pressão. Se juntarmos a isso as alterações climáticas, e é muito... não é uma pressão em cima de outra, é exponencial o efeito. Em relação aos outros habitats, André, você pode aqui... Consegues ouvir, André? André? Eu não sei se... Será que perdemos o André e eu não dei por nada? É possível. Acho que o André está com o microfone desligado, não é? Não, é assim, ele está sem o microfone, mas à partida era para nos estar a ouvir. Ele seguramente teve que sair por breves momentos. Nós se calhar continuávamos aqui na questão da... porque é que eu falo aqui no fator humano? Porque tu, por exemplo, já apareceste ainda há pouco tempo numa reportagem da TVI, e estão depoimentos teus também em artigos do Público, e é sempre, normalmente o ambiente destas reportagens ou destes artigos são ambientes de alguma polémica e pelo menos que indicam um conflito que há entre
a agricultura do perímetro de rega do Mira e os valores naturais do parque, que nós sabemos em termos geográficos e territoriais são áreas sobrepostas. E a minha pergunta é aqui, daquilo a que assististe, a intervenção que tens no terreno, primeiro, existem dados, sem falar, por exemplo, das terraplanagens e daquele caso dos charcos que desapareceram porque lhes construíram instalações agrícolas por cima. No caso, por exemplo, da influência química, ou seja, dos fertilizantes, do uso dos pesticidas, existem estudos que permitem perceber o impacto desta atividade nestes ecossistemas? Tanto quanto eu sei, e foram feitos alguns estudos preliminares, mas não há estudos sistemáticos e robustos, até mesmo no Parque Natural em si, e é muito conhecida a sensação que há de que todos aqueles efluentes químicos, etc., que vão parar ao mar, alteraram uma série de condições. Mesmo isso, eu não consigo encontrar referências de estudos feitos de uma forma sistemática e conclusiva. É certo, a influência está lá e toda a gente a vê. Agora, o que acontece é que, em termos dos charcos, isso não existe. E para já, não nos podemos esquecer que os charcos são como que microbacias, não é? A menos que a agricultura tenha muitos efluentes para dentro da bacia do charco, isso não pode não ser um efeito tão intenso. Agora, quando houver esse input, principalmente de fosfatos que façam uma eutrofização maior da água, isso vai alterar. Os charcos temporários têm que ter uma água oligotrófica, quer dizer, limpa, Ok. transparente, e portanto, se estamos a criar condições de eutrofização, estamos obviamente, a alterar o balanço. Eu diria que ali no sudoeste, não sei se essa é uma ameaça, uma pressão, vamos assim chamar, muito, muito relevante. Para os charcos, para outras coisas será de certeza, não é? Pronto. Nomeadamente para as linhas de água. E eu agora lanço a mesma pergunta André. ao André. Se tens conhecimento da influência na alteração, por exemplo, das composições químicas do solo, portanto, da influência do uso de pesticidas ou fertilizantes por parte da agricultura naquilo que é o património natural. Isto o termo é vago, mas tenho esperança que nos direciones. Pois, a aplicação por exemplo, de fertilizantes altera, aliás, parecidos, qualquer alteração que se faça nos solos agrícolas altera necessariamente essas características. Ora, a maior parte das plantas estão associadas a um determinado tipo de características do solo. Quando nós alteramos essas características, elas serão substituídas por outras que estão mais adaptadas às novas condições. Portanto, por esse motivo é que solos predominantemente agrícolas, há plantas que estão associadas a esse tipo de atividade humana do passado. As práticas tradicionais, por exemplo, isso vê-se muito no Alentejo interior, não é? Que havia muitas comunidades de plantas, muitas espécies, mais de 30, associadas a um certo tipo de utilização do solo extensivo, portanto, os pomares olivais tradicionais, as searas. Quando agora temos uma agricultura de regadio e uma agricultura num processo mais intensivo, altera completamente as condições do solo e essas espécies não têm capacidade de sobreviver nessas condições. Conseguem sobreviver ali 1, 2 anos e depois vão acabar por ser substituídas por outras plantas
mais adaptadas, portanto, plantas nitrófilas, plantas que estão mais adaptadas a viver em sítios perturbados e sítios ricos em azoto no solo. Em azoto. E são as plantas nitrófilas que referiste? As nitrófilas. Não é? Uma pressão muito grande aí no sudoeste, que não sei se, entretanto, falaram enquanto eu tive e com os meus problemas técnicos também, tem a questão de ver com as espécies exóticas invasoras. Não, ainda não falámos. São uma ameaça muito, muito grande, principalmente nessa região onde há várias invasoras, desde as arribas às dunas, portanto temos o chorão das praias, carpo-brotes, mas também nas zonas úmidas, a erva das pampas, a cortadéria, que é uma planta que se tem vindo a dispersar de norte para sul, ao longo de terrenos perturbados em zonas úmidas. Temos aí também no sudoeste uma que já deve ser muito, muito conhecida, que é a Watsonia, também é uma planta muito bonita, que ocupa grandes extensões em zonas úmidas. Portanto, essas espécies também vão acabar por beneficiar de outras perturbações, não é? E vão ganhando terreno, e cada vez que ganham terreno, depois já não o perdem. Não têm predadores naturais, portanto não há nada que as faça regredir a área que elas ocuparam. Portanto, essas para zonas úmidas são também uma ameaça muito, muito pertinente. E tudo isto resulta, nenhuma destas ameaças funciona isoladamente uma das outras. Portanto, vão todas a atuar em conjunto num único território. Portanto, nós já vimos que há muitas coisas com caráter único nesse território. Há estes habitats relíquia, como os charcos temporários, as torfeiras, os brejos, com habitats relíquia. E com este conjunto de pressões a atuar, realmente é muito difícil assegurar a sua conservação a longo prazo. Tem que haver mesmo interesse nisso e tem que haver ações dirigidas a este tipo de comunidades. E a propósito disso, eu perguntava se no decorrer dos vossos estudos, das vossas intervenções, ganham percepção sobre aquilo que a vossa própria percepção sobre a percepção que tem o público, as pessoas que estão presentes, aquilo que hoje em dia chamam os stakeholders do território, sejam eles pessoas ligadas à agricultura, sejam eles agentes turísticos ou turistas, a própria população, se estão sensibilizados para a conservação nestes valores ou se ainda olham para estes valores como um empecilho para o desenvolvimento da atividade económica. Como é que isto está estratificado, categorizado? Qual é a percepção que vocês têm sobre isto? Não sei se a Carla ainda está connosco. Sim, estou sim, João. Eu diria que há um pouco de tudo o que disseste, porque eu acho que o regime da propriedade e aquilo que a sensibilidade da pessoa que gere, obviamente, influencia muito. Mas não nos podemos esquecer que os territórios são, para alguns dos proprietários, o seu ganha-pão e a sua forma de ter rendimentos. No entanto, se, por exemplo, falarmos no setor do turismo, falarmos numa rota vicentina e em tudo o que está associado, são dos primeiros grupos a reconhecerem a importância quer da preservação do património natural, quer do património paisagístico e bastante tem sido alterado nessa zona. Se estivermos a falar de um proprietário que está dependente de um bom funcionamento e de um equilíbrio global do seu agroecossistema, também vai zelar para manter pelo menos aquilo que é básico. Eu cruzei-me várias vezes com proprietários que até tinham um ou dois pequeninos charcos no seu território que me diziam, se eu soubesse o que era isso, nem nunca tinha passado com o agrado por cima. Claro. Portanto, e depois também há aqui um fator de gestão também, pronto,
só para terminar esta ideia, Claro, força. muitas das coisas que assistimos aí no território provêm, isto na minha opinião, de um regime de aluguer, em que Sim. quem está aluga a terra que é de outros, Uhum. utiliza, tem que no curto espaço de tempo tirar o maior rendimento possível, isso tanto se passa aí como se passa... Claro, é o sistema em que vivemos. Sim, E portanto, não são terras deles, não têm que pensar num amanhã e num futuro. Isto é a minha percepção, claro. pode estar errada. Outras coisas são, isto em termos dos charcos, nós tivemos muitos anos aí, pessoas, em que as próprias pessoas, por exemplo, lavravam e que semeavam a área do charco porque era regime de subsídio agrícola que era para a cultura e, portanto, se aquela área não está excluída da folha porque não há esse reconhecimento, a pessoa tem que executar a atividade, senão depois tem outro tipo de penalizações. Portanto, é aquela tal história que falávamos em off, de haver efetivamente, às vezes não tem que passar obrigatoriamente por uma incompatibilidade de usos, mas se tentarmos naquilo que for possível e que já é muito bom e acho, tentar chegar a soluções de compromisso, pode ser, mas para isto é como o André disse, tem que haver real vontade, real comprometimento e mecanismos robustos de compensação, porque há perdas de rendimento, há regimes de propriedade e o André sabe também muito disso, não é? Da propriedade privada e tentava proteger valores naturais em propriedade privada. André, queres comentar? No caso dos charcos, há que realçar aqui um aspecto muito relevante, que é, nós estamos a falar de um habitat prioritário para a conservação a nível europeu. E é um habitat que em Portugal está dado, no relatório mais recente da aplicação da Diretiva Habitats, como estando em estado desfavorável mau e numa tendência de deterioração. Portanto, nós estamos a perder este habitat. O habitat que nós tínhamos a obrigação de proteger, nós estamos a perdê-lo. E temos que realmente, quem decide tem que pensar realmente, queremos conservar isto ou não? Porque isto não pode ser conservado, lá está, com proibições, com interdições e com condicionamentos. Porque são terrenos privados, há tal perda de rendimentos que não é justo imputar a um proprietário quando o Estado tem a obrigação de salvaguardar o habitat. E nesse sentido, realmente tem que haver aqui mecanismos de apoio para a conservação, tem que ser implementados, tem que ser decidido o que é que realmente é conservarmos, ok? Num espaço, e estamos a falar de charcos temporários num sítio Rei Natura 2000, num parque natural, e, no entanto, não estamos a conseguir impedir a degradação deste habitat. Portanto, há aqui realmente uma necessidade de pensar na conservação, do que é que queremos, o que é possível fazer e que meios temos para o fazer, porque o que está a ser feito até agora não está a funcionar completamente. A questão do parque natural ter a sua área sobreposta com o perímetro de rega do Mira, acham que isso algum dia essa situação tem uma solução à vista? Ou isso vai ser sempre uma fonte de conflito? Porque depois ouvimos argumentos como o perímetro de rega já cá estava, e pronto, e do outro lado ouvimos argumentos como os valores naturais são os valores naturais, sempre existiram. Como é que vocês veem a gestão deste problema em termos a mim, eu que sou habitante da região, aquilo que vejo é que é um conflito e quem está a perder esse conflito é a natureza, são os valores naturais. E como disseste bem, existe um novelo de entidades responsáveis pelo ordenamento do território, mas não se sabe bem, porque depois existe sempre um apontar de dedo de que é o ICNF que está a falhar com as suas ações,
depois é a Rede Natura mas depois o Ministério da Agricultura é que tem jurisdição neste território e isto ninguém se entende, não é? Toda esta mescla de instrumentos, vocês algum dia acham que é possível compatibilizar a atividade económica aqui com os valores naturais? Posso começar eu, João? Sim. Eu acho que não se consegue sem compromissos. Sem compromissos e sem real estabelecimento de prioridades. Ou seja, é verdade, o perímetro de rega já estava, é verdade que temos uma área com climáticas muito favoráveis e com condições de solo muito favoráveis à atividade agrícola, mas temos também uma área com valores naturais que primeiro foram designadas por essa unicidade como parque natural e depois grande parte da área foi-lhe acrescentado o estatuto de SIC, Sítio Rede Natura, atualmente as ES, as ECs, peço desculpa, e a legislação. O Estado, como o André disse bem, comprometeu-se e o Estado saberá o que é que recebe em troca da União Europeia Claro. por esse compromisso, Sim. não é? E, portanto, há aqui um conflito de interesses nítido que não sei se é possível, mas, por exemplo, passaria por os principais atores do terreno, o Estado principalmente, decidir tem que existir estas duas atividades. Ok, então vamos tentar perceber. Vou dar o exemplo dos charcos. Onde é que ainda estão os bons charcos? Onde é que ainda estão os charcos que é passível de uma boa recuperação ecológica? E estabeleçam-se prioridades e áreas de prioridade para este habitat, como há outros valores que o André depois falará. Aliás, o André levou a cabo um estudo de tentar identificar essas áreas prioritárias para a conservação. Havendo esse compromisso, estabelecendo-se, por exemplo, havendo a real vontade, havendo um real foco, em que tem que se compatibilizar as duas atividades que, em teoria, são incompatíveis, aos níveis de intensidade da questão e de mecanização e etc., então vamos selecionar áreas. E pague-se, efetivamente, mecanismos de compensação, mas mecanismos de compensação justos e auxilie-se as pessoas a gerir esse território. Porque a conservação da natureza não é só abandonar o uso. Não é? Por exemplo, ou seja, tem que haver uma separação de qualquer das formas. Tu vês que teria que haver uma separação das atividades. Elas não podem estar nos moldes em que estão no mesmo território. A minha dificuldade... mais ou menos. Ok, então se estou a perceber mal, corrige-me, por favor. Não, parte das áreas é efetivamente isso. Mas, por exemplo, o pastoreio de gado, de ovelhas, que até pode ser com bastante encabeçamento, mas na época seca dos charcos. Agora, efetivamente, isso é uma atividade que há alguma perda de rendimento. Claro. Mas ainda assim, portanto, faça-se estes cálculos e compense devidamente e dê-se essa opção de escolha. Por exemplo, com mecanismos que já estão implementados noutros países, pagamentos por resultados, em que o proprietário diz esta folha, havendo, obviamente, uma assessoria técnica bastante válida e com essa, tendo por base a prioridade em conservação do território, estar bastante mapeado e caracterizado, e dizer, olha, eu aqui até tenho estes valores, eu quero fazer conservação e portanto, digam-me quais são os objetivos e depois a pessoa recebe por atingir esses objetivos. Pronto, mais do que só as agroambientais agora, como são pagas para não fazer nada, por exemplo. Não é obrigatoriamente bom. Eu tenho na mesma, vou lançar para aqui as minhas dúvidas e o meu cepticismo em relação a um processo dessa natureza, porque aquilo que eu observo é esta agricultura não está virada para os valores ambientais, não é a sua prioridade, claramente. Eu acho que não estou a dizer nada que escandalize alguém ou que traga alguma novidade sequer. Ela está virada para um objetivo, que é, ela está orientada para o mercado. E o mercado,
portanto, aquilo que o mercado quiser, e nós estarmos a querer incutir um modo de produção que deixa de estar orientado para o mercado, que passa a ser orientado em função de compensações. Pronto, é isto. Esta é a minha. Não sei se percebes já onde eu estou a querer chegar. Não parece que seja um modelo que se encaixe no modelo de negócio que estas grandes multinacionais. É uma questão de prioridade e de compromissos. O Estado fez um compromisso ao declarar e ao submeter para aprovação a Costa Sudoeste como um sítio de interesse comunitário. Depois temos o fator de que existe uma rede de canais de rega que se não vão sair do sítio. É aquela. Não sei. O André tem aquele estudo da valorização das áreas, não é, André? Sim. Em que, com base em muita informação que muitos dos colegas cederam e com base em trabalho de campo, foi pedido na altura pelo ICNF esse estudo, não é, André? Sim. Foi feito um estudo. Portanto, dentro da área do perímetro de rega do Mira estão identificadas áreas com maior concentração de valor para a conservação. Portanto, essas áreas estão identificadas. Agora resta o que é que vamos fazer com essa informação. Portanto, acho que não basta ficarmos a ver as coisas a desaparecer. Portanto, a questão da existência do perímetro de rega do Mira, pronto, é uma existência, já havia. Não teve, se calhar, o peso que teve a partir de há uns 15 anos para trás, porque a coisa cresceu exponencialmente e já existia o perímetro de rega do Mira muito antes disso. Portanto, houve toda uma alteração no modelo e no desenvolvimento que poderia ter sido prevista a tempo e não foi. Portanto, quando se propôs o parque, quando se propôs o sítio Rede Natura 2000, podia ter sido já tomado em consideração alguns desses aspectos e não foram. Mas a verdade é que a informação existe e podemos fazer alguma coisa com ela. Lá está. É uma questão de prioridades. Queremos realmente conservar ou não? Porque o que podemos fazer agora é salvaguardar pequenos fragmentos do que foi. Portanto, são pequenas ilhas de biodiversidade. Lá está. Muitas vezes são coisas de pequena dimensão, não são coisas que impliquem gastos exagerados, não são coisas que impliquem condicionamentos exagerados. Há sítios realmente especiais para conservar a biodiversidade e há extensas áreas que não têm tanto valor e que podem ser usadas para a agricultura. Agora, se nunca houver esse outro lado de a conservação da natureza ser um valor, nunca vai ser possível compatibilizar nem no Sudoeste nem em lado nenhum a conservação da natureza com seja qual for a atividade económica que gere dinheiro que estejamos a falar. Portanto, vai sempre haver a prioridade ao desenvolvimento económico, e quando nós ouvimos a falar milhões para aqui, milhões para acolá, pois é óbvio que a conservação da natureza, posso-vos eu falar das 50 espécies endémicas, posso-vos falar das 55 espécies que estão ameaçadas de extinção que ocorrem na costa sudoeste, e isso nunca vai ser a prioridade, isso nunca vai ser o interesse. E realmente é pena que as pessoas não tenham, grande público, não tenha a noção realmente do valor biológico que existe nesse território, porque se calhar aí havia mais pessoas a fazer pressão, havia mais pessoas a dizer, calma lá, a agricultura podem fazer noutras áreas do país, e havia mais peso, ou seja, a decisão não pendia só para o lado de nós geramos não sei quantos milhões por ano, o ideal é fazer estufas por todo o lado. Portanto, se houvesse mais percepção pública, poderia haver outro tipo de contrapeso a estas decisões. E isso não, infelizmente não existe. E lá está. E além de tudo isso, temos os outros fatores que estão a interagir aí, as alterações climáticas e as invasoras. Portanto, é toda uma conjunção de fatores que está a acontecer nesse território, realmente torna muito difícil nós termos uma perspectiva otimista.
embora saibamos que se quiséssemos, se realmente quiséssemos, podíamos ainda tentar salvaguardar uma parte significativa dessa biodiversidade. Hum. Ah, nós, por exemplo, o projeto Life Sharks, que eu aconselho as pessoas a irem visitar a página da LPN, do projeto Life Sharks, tem bastante informação e enumera os objetivos deste projeto. E um dos seus objetivos é a promoção da redução e eliminação das ameaças identificadas, de modo a ter a destruição que este habitat sofreu num passado recente. Quando estes objetivos são colocados aqui, esta pergunta, sendo que a Carla esteve envolvida neste projeto, quando estes objetivos são escritos e publicados, o que é que eles significam na realidade perante este cenário que nós temos aqui? Na realidade, significam um projeto que entidades, que uma ONG, que várias universidades se substituíram àquilo que é o papel do Estado e foram, precisamente por esses objetivos, captar fundos competitivos europeus, como é o fundo, o financiamento do projeto LIFE. Efetivamente, nós, na vigência do projeto, conseguimos, e eu acho, por exemplo, em termos do trabalho da LPN, daquilo que foi a disseminação e das atividades de educação ambiental, naquilo que foi o papel na formação de técnicos, de vigilantes, etc., foi muito conseguido, e os Sharks, que se já estavam um bocadinho na ordem do dia, definitivamente vieram para a ordem do dia. Agora, por exemplo, eu não sei se existe uma noção que quando cada Estado-membro candidatou para um sítio ser sítio de interesse de natura, primeiramente é feito um relatório enviado à Comissão Europeia, que depois vota se realmente temos ou não temos valores suficientes nesse território para ser considerado um sítio de rede natura. Porque lá está, depois de ser considerado um sítio de rede natura, há um compromisso do Estado em preservar ou pelo menos manter o estado de conservação, se não promover o estado de conservação dos valores naturais lá identificados, e para os quais o país, para fazer isto, recebe algumas contrapartidas. Recebe alguns, era isso que eu ia dizer. Eu não sei se há essa noção. E, por exemplo, uma das obrigações primárias é fazer a cartografia dos valores naturais, dos habitats e das espécies. Tivemos até ao início do projeto Life Sharks, os 2 primeiros anos do projeto, sem uma cartografia definitiva, compreensiva e objetiva do habitat 3170, que são os charcos naturais mediterrâneos. E teve que se buscar dinheiro fora, novamente fundos europeus, para se conseguir fazer isto. Isso não deixa de ser de soar tanto ou quanto estranho nós submetermos uma área que é passível de recebermos, uma vez reconhecida, nos confere contrapartidas, mas essas contrapartidas não se sabe onde é que estão e tem que se ir pedir mais qualquer coisa. Se sabe, é uma questão de pedir informações, não é? Depois, agora anos mais recentes, temos o Fundo Ambiental, por exemplo, que eu calculo que venha muito, além de todas as outras contribuições, também tem a parte do orçamento dedicado. Confesso que não é aquilo em que eu sei mais, nem que claro. Me movo nestes mundos da governança e dos dinheiros. Mas, efetivamente, quando nós já temos a área de um perímetro de rega, todas as infraestruturas que estavam um pouco abandonadas e que se podiam potenciar e que servia para dinamizar economicamente um território, ok, sim senhor, mas já tínhamos, quando à altura de começar esta reativação e reanimação da atividade agrícola, também designado um parque natural e depois um sítio de interesse comunitário. E se consegue que o Ministério da Agricultura, ou não sei, quem são as entidades governantes, consigam que os projetos de agricultura não venham
ou não tenham que obrigatoriamente ter um estudo de impacto ambiental. Claro. E depois também eu acho A essa que, altura não havia um compromisso sério com a conservação. claro. Este compromisso que o André fala e que é absolutamente essencial. O que é que queremos fazer? Uhum. E a questão, vocês estão com certeza à parte, e porque isto se fala, e houve uma a inspeção geral do ordenamento do território, produziu um relatório, que é o famoso relatório do IGAMA-OT, que deves ter ouvido falar. Ele, aliás, Ouvi falar, mas não o li é completamente. o único, é um documento que é badalado desde que foi produzido, porque identifica uma série de lacunas na zona do perímetro de rega. E temos também o ICNF, por outro lado, que se queixa que não tem meios para atuar. E é aí que eu pergunto onde é que está. Parece assim, isto parece que são entidades inócuas, não é? Cria-se um território, cria-se uma rede de natura, cria-se um parque, existe um ICNF e depois cada um faz o seu depoimento, mas na verdade parece que o território não tem qualquer tipo de regra. De lei. E quando vocês se deparam com, por exemplo, no caso do desaparecimento dos charcos temporários, que tipo de sanções ou de aplicação da lei é que se espera aqui? E se é visto como uma coisa que, sim senhor, é eficaz, estes senhores não voltam a repetir a proeza? Eu posso aqui, confesso, João, que isso não é realmente temática que eu esteja muito à vontade do que é que se processa e etc. Eu vou dizer porque é que ponho isto. Sim, eu, por exemplo, quando comecei em ok. 2000 e muito pouco a atuar no território, etc., havia um grande processo em tribunal por causa de uma vala de drenagem muito profunda que destruiu os charcos. E que à altura já se falava de charcos temporários, já existia o sítio da costa sudoeste e era um habitat prioritário. Obviamente que eu acho que isso andou anos em tribunal e nunca deu em realmente nada, porque tão simples como não havia uma cartografia de base do habitat e, portanto, como é que a pessoa poderia saber, estou a dizer isto, por exemplo. Não é? Sim. Agora, a partir de 2015, isso deixou de ser possível. A LPN, durante a vigência do projeto Life Charcos, não só nós produzimos e a LPN divulgou e a cartografia está em todas as entidades que gerem o território, quer seja a ABM, quer seja o SNF, quer seja a GNR, as câmaras, está espalhada pelos atores do território. E a LPN fez a questão, e estava programado um dos objetivos do projeto, é informar todos os proprietários de que no seu território têm este habitat no sítio tal com a cartografia. Ok. Portanto, ninguém pode alegar desconhecimento. Agora, neste momento, é este o grande processo mediático, aquele da zona do Carvalhal, que está a desenrolar-se. Não sei o que é que vai dar isto. Tanto quanto sei, a LPN até levou isto também para o Tribunal Europeu. Portanto, porque aqui, no limite, até o próprio Estado pode estar em causa, porque eu proteger os valores. Agora, confesso que isto eu posso estar a dizer o maior disparate, não é a minha praia, não é Claro. aquilo que eu domino. Sim, eu digo, mas eu tinha que falar nisso, até porque a talho foi-se também, foste entrevistada já por mais que uma vez, não é? Para a comunicação social, e tu a dada altura dizes
identificas-te com aquela visão de que há uma desarticulação, para não dizer pior, uma desarticulação entre o Ministério. Eu às vezes dá uma sensação que eles não sabem da existência um do outro, mas a desarticulação parece a palavra correta aqui. E tu dizes assim: assistimos a um acumular de situações que exigiriam a criação de um grupo de trabalho que colocasse em discussão os diferentes interesses em jogo, sem posições extremadas. Tu, no meio deste conflito, o conflito sou eu que lhe estou a chamar, obviamente, no meio deste conflito, tu consegues identificar posições que sejam extremadas, irredutíveis e que, portanto, se são extremadas, de difícil conciliação. Eu acho que, de uma forma geral, eu não diria que são extremadas, mas há pouca capacidade de diálogo. E efetivamente, eu acho que as entidades, quer sejam elas locais, quer sejam elas mais nacionais, zelam pelos seus interesses e pelos seus focos. Mais extremadamente, menos extremadamente, poderemos dizer assim. Por isso é que nós dizemos que tem que haver um interesse nacional, uma diretiva, um comprometimento, e aí nessa altura, quando todos se sentarem em uma mesa e dizerem este é o objetivo, é manter as duas atividades em zonas espacialmente diferentes, dando prioridades, não sei, não há uma receita, mas se houver vontade, eu acho que se consegue chegar a compromissos. Nunca é uma compatibilização, tem que sempre haver uma cedência ou outra e que pode ser com trocas, não é? E há zonas que efetivamente são zonas muito importantes em que não se pode fazer atividades, não deixar manter um bosque de sobreiro conservado com aquilo tudo que é a sua estrutura de bosque, de não intervenção humana, etc. Ou outras zonas, como o André disse bem, que já são utilizadas há muitos anos, que já os valores naturais quase não estão presentes, ou não estão presentes, e por que não fazer trade-offs? Não sei. Eu acho que isto, acima de tudo, tem que haver vontade e diálogo. E diálogo de forma a que as pessoas percebam que não há fanatismos, que nem as pessoas da conservação podem dizer isso é só a minha plantinha, nós temos muita tendência a fazer isto, nem só a agricultura ou o turismo pode dizer eu tenho que ter rendimento, eu tenho que ter rendimento, tenho que ter rendimento, porque estamos num território em que existem objetivos diferentes que têm que ser conciliados. Eu não sei se respondi. Não, eu creio que consegues ser muito politicamente correto. Não, mas tem que ser, eu acho que sem boa vontade nós não vamos a lado nenhum. Sim, em termos de ambição, de objetivos futuros para a academia, portanto, para vocês na Universidade de Évora, por exemplo, que estudam este território, o que é que objetivos têm num futuro, num curto, médio prazo? O que é que se pretende adquirir, coletar de conhecimento deste território que ainda não se tenha conseguido fazer? Por exemplo, no âmbito O André fez e esteve muito envolvido naquele tal estudo dos valores na região do perímetro de Pega, que apesar de ser um estudo que não envolveu muito orçamento, envolveu o juntar de muito conhecimento de muitas pessoas, lá está, as tais cartografias do Sharp, quer outros trabalhos, todos foram compilados e foram juntos, e há um documento que tem efetivamente uma base científica e trabalho de campo, não muitíssimo, porque havia muita coisa feita, robusta. Agora, poderia ser melhorado e, acima de tudo, expandido ao resto do território. Estamos em esperança, não é, que isto seja feito, porque se souberem verdadeiramente, passa a expressão, onde estão as verdadeiras joias da coroa em termos de... Pelo menos estas serem geridas e conservadas para não haver perda destes valores. Até porque o Estado não se pode dar ao luxo, porque vai começar a ter sanções pesadas da União Europeia. Claro. Já não as tem. Okay? Sim. Pronto. E, portanto, eu acho que
da minha parte, da parte da academia, da parte de pessoas muito ligadas e com muito conhecimento como o André, há toda a vontade de contribuir e construir uma base de conhecimento bastante abrangente. E que se possa, e estamos a falar de comunidades de plantas, mas também há valores de fauna, há valores, há outro tipo de valores, mesmo arqueológicos, geológicos. Portanto, haver quase que um juntar de tudo isto para se poderem identificar as áreas em que deveria ser dada especial atenção e foco, fundos que podem vir, dos PRRs, etc., para essas áreas. É um Vocês, sonho. sim, vocês têm, por exemplo, e a pergunta é para os dois, quando levam a cabo estudos de conhecimento da biodiversidade do território, contemplam o uso dessa informação, por exemplo, numa ótica mais comercial, por forma a que se torne, quer dizer, não é sustentável, não será a palavra, porque ela tem que ser, eu considero um valor prioritário, portanto, independentemente de ter valor comercial ou não, eu acho que ela deve existir, mas hoje em dia há muito aquela ideia de que, por exemplo, se valorizarmos este sítio arqueológico ou este sítio natural, isso também beneficia a atividade económica que atrai pessoas aqui para ver, para conhecer, etc. Quando vocês trabalham, têm esse aspecto no vosso horizonte? Ou vocês limitam-se a produzir conhecimento e está aqui e agora o Estado e as entidades que decidam o que fazem com este conhecimento? Pois, André, eu acho que de todo não fazemos isso. Por exemplo, o exemplo é o projeto Life Sharks, em que conseguimos fazer, lá está, um centro de interpretação, em que há toda uma informação de guias de biodiversidade, quer como estes, quer outros que estão disponíveis na internet, e que toda e qualquer pessoa, imagina, um guia da natureza pode pegar, organizar passeios nessa altura, pode capitalizar, e com isto, quem diz isto, diz outras coisas. Claro que tende sempre a noção que tem que também haver alguma salvaguarda em termos de saber se, por exemplo, a atividade de visitação é compatível com a conservação ou não. Mas essa é uma atividade, mas, por exemplo, o birdwatching, há muito que isso é capitalizado, não é? Em que o facto de haverem uma série de aves traz ao Festival de Sagres anualmente uma dinâmica muito grande. O André também tu faz uma série de estudos, não é? André, estás aí? Estou. Da minha experiência, depende muito de quem está do lado de lá. Ou seja, eu trabalhei muito em consultoria ambiental e há pessoas, proprietários, empresários, que estão interessados em usar conhecimento que é produzido para valorizar os seus produtos, nomeadamente, pronto, como forma de mostrar que as práticas agrícolas são compatíveis com conservação de valores. Portanto, há quem tenha muito esse foco presente, portanto, desde o início, querem realmente saber para também usar isso em seu proveito. Muitas vezes são obrigados a fazer, mas depois querem usar isso, ok? O que é que a gente pode usar disto para proveito? Temos outros que simplesmente não querem saber, ok? Portanto, aí temos opiniões e visões muito, muito divergentes. Aquelas visões que só querem o lucro o mais rápido possível e o máximo possível. Tudo o resto não interessa. Tudo o resto não interessa, pronto. E temos outros que realmente já têm esse interesse. E parece que já há muitas mais empresas do que havia há 10, 20 anos atrás, há muitas mais empresas a ir por essa via. Portanto, ok, temos aqui um problema qualquer com conservação de valores, mas como é que nós podemos usar isso a nosso favor? E já há alguns exemplos de empresas que realmente estão a usar esse conhecimento como forma de valorização dos seus produtos. Agora, no Sudoeste, não sei como é que isso pode ser feito, mas de facto existe, eu acho que aquilo que eu há pouco falei,
tem que haver mais, se o público estiver mais ciente do que se está a perder, do que se está a passar, pode fazer maior pressão, e quando houver essa maior pressão do público, seja a população local e do território, seja os consumidores finais dos produtos que são aí produzidos, se houver esse tipo de pressão, pode haver outra exigência e os produtores podem começar a ter outro tipo de visão. Se calhar já poderá ser tarde demais para muitos dos valores que existem aí no Sudoeste, mas eu penso que terá que ser dado esse passo. Agora, uma coisa que nós realmente é a divulgação, a sensibilização, o alerta, é algo que nós não estamos a conseguir chegar ao maior número de pessoas, e este tipo de iniciativas são muito boas exatamente por isso, que nos permitem chegar ao maior número de pessoas, alertar para um problema que porque não de André, estamos a perder. Um grande acessos estão a perder. Tivemos aqui um corte nos últimos 5 segundos. Ok. E acho que em termos de divulgação e de relação com a comunicação social, tem que haver aqui uma reformulação também, porque realmente fala-se muito nos processos judiciais, fala-se muito nas multas e nos esquemas de corrupção, e às vezes não precisamos de falar disso tudo, às vezes precisamos de falar realmente da conservação de uma determinada coisa que é única e que as pessoas não sabem. Portanto, o escândalo, a corrupção é apenas mais um caso, pode ser aí, pode ser num sítio qualquer. Claro. Agora, realmente, se falarmos de uma espécie endémica como o Eloxiadum bilfontino, que foi descrito para a ciência há poucos anos atrás, quantas pessoas realmente tiveram conhecimento disso? Que foi descrito uma planta para a ciência endémica da costa sudoeste há poucos anos atrás. Portanto, é esse tipo de informação que não está a chegar, não está a passar, e que acho que seria muito importante passar. Se realmente soubesse, uma planta nova para a ciência, uma coisa única, que está a ser fortemente ameaçada por as pressões que estão aqui a acontecer no Sudoeste, calhar os tais consumidores de outros países, alerta para isso, já teriam outro tipo de exigência sobre os produtos que estão a chegar, e se calhar aí os produtores teriam outra consciência e outra, vamos usar isto a nosso favor, como é que a gente pode contribuir para a conservação disto, sem que isto se torne como é que se diz, um prejuízo para a empresa, mas sim uma oportunidade. Uma oportunidade, exato. E isto leva-me aqui à questão do mediatismo, a forma como vocês veem. É certo que a situação da conservação dos valores naturais e dos charcos tem vindo à baila, tem estado na comunicação social por diversas vezes, mas como é que vocês classificam? O André já disse um pouco, não é? A forma como as notícias se concentram na parte das corrupções e dos conflitos, e estamos condenados a este tipo de mediatismo? Ou como é que vocês classificam o trabalho da comunicação social aí? Eu, quando falo em comunicação social, obviamente aqui vou excluir até um pouco as redes sociais, elas têm características diferentes, e também penso eu que os seus atores têm uma responsabilidade muito diferente daqueles que têm um canal de televisão como a TVI, ou como a SIC, ou como a RTP. Como é que vocês classificam o trabalho feito por estas entidades de comunicação para a sensibilização para os problemas? Pergunta difícil, João, mas eu acho que aquilo que o André disse é absolutamente verdade. E o André há pouco falava de se o público começar a exigir outro tipo de coisas, os nossos governantes, os políticos, vão atrás. Eu diria que se passa muito o mesmo na comunicação social. Eu não sei, e também não estou por dentro do meio, mas eu vejo muito pouco
jornalismo que tenha por base tempo e que tenha. E acho que às vezes até não são os próprios jornalistas, eles têm que produzir a notícia, têm que sair, tem que Claro. ser o que está no momento a dar. Uhum. E portanto, vejo às vezes que até falam connosco e etc., mas não há tempo para transmitir o que está de base ou ter visto o que é que realmente há ali de bom, porque não é isso sequer que o público quer ouvir. Portanto, quando o público Ou pelo menos, começar a exigir, desculpa interromper-te, aquilo que eles acham que o público quer ouvir, não é? Segundo as métricas eu que não têm das sei, eu não audiências sei, e... meu. Pois é que o problema é que essas métricas existem, não é? Uhum. E dizem-lhes outras coisas. Ok. Eu tenho um amigo que é produtor audiovisual e etc. Por exemplo, quando nós falamos das plantas, as plantas são muito menos fashionable, muito menos Sim. visíveis do que os animais. Uhum. E é sabido que, em termos de transmissão televisiva, um documentário de natureza tem que ter pelo menos, não lhe sei dizer, um X% de animais e de Ok. curiosidades animais, porque é Ok. isso que o público tem maior sensibilidade. Uhum. Portanto, fazer um documentário só baseado em plantas e transmiti-lo, ainda não acredito que seja possível. Ok. Não só porque há todos esses dados de audiências, como também o público não está habituado. Uhum. Não- E estou a falar apenas Agora, pronto. só para gerar aqui uma polémicazinha, Força. Carla, Venha a polémica. é por isso que os Shark conseguem conciliar as duas partes, a componente da flora e a componente da fauna, dos braquiópodes e os crustáceos. Né? Isso é que vocês sempre. Eu, por brincadeira, Não, estou a costumo dar o brincar. exemplo e que aconteceu. Não, André, mas aconteceu mesmo. Na primeira notícia do projeto Life Sharks, eu não estava nada habituada nem a estas coisas, mas telefonou-me uma pessoa da agência Luz e tivemos bastante tempo ao telefone, etc. E depois, claro que nós também vemos isto, é uma coisa que me custa um bocadinho, porque eu acho que também tem a ver com a dinâmica económica do setor. Aquilo que a Lusa faz sair, depois replica-se quase igual em N meios de comunicação, Sim. porque é uma notícia que está pré-feita, que já está o pacote quase pronto a Sim. publicar. Estou a falar mais da empresa escrita, não é? E nós fizemos, eu na conversa, e porque temos as nossas colegas do Algarve, que também nos educaram, porque eu confesso que no início eu não olhava muito para os crustáceos, dos microcrustáceos, dos pequenos crustáceos branquiópodes dos charcos, Uhum. e que nos disseram, e a grande curiosidade, e que é importante, que os pequenos triópses, que são uma espécie de charcos, já existiam, não estas espécies, mas espécies primas, vamos assim dizer, do tempo dos dinossauros. E que eu até assumo que tem muito a ver com esta capacidade imensa de viver nestas condições submersas e extremas. Portanto, quer dizer que esta espécie sobreviveu a glaciações, a períodos de aquecimento global, etc. E, portanto, estão ali soluções de vida, disse eu ao jornalista, que nós até podemos, não sabemos se algum dia vamos precisar, aquele da ADN, Claro. etc. Um pouco no ramo da ficção científica. Falei dos charcos, todas as suas importâncias, etc. Dia a seguir, notícia da Lusa. Cientistas protegem charcos com animais dos tempos dos dinossauros. E a fotografia não vinha de nenhum charco, nem de nenhuma espécie que nós mandámos, mas o do dinossauro. Ok, pronto. Pronto. É o critério jornalístico. Pronto, tudo bem. Nesse caso, sim, eu percebo. Mas se eles, se calhar, pusessem lá a fotografia de um triópsis ou de uma plantinha, nem ninguém ia ler a notícia. Não sei. Não identificavam, não. Não tinha o fator de charan, não é? Sim, olha, eu é com alguma tristeza que observo essa forma de trabalhar. Em tudo, acho que há benefícios em tudo, João, porque há efetivamente, eu acho que muitas pessoas que não estão predispostas a este tipo de informação, tal e qual como não estou predisposta a outro tipo de, se calhar, de outro tipo de informação, não é? Claro. E portanto, haver estes slogans, estas parangonas dos jornais, etc.,
é a forma de captar algum interesse e que depois a pessoa então possa aprofundar mais. Claro, claro. Pronto, lá está, como tudo, é um trade-off que não sabemos onde é que está o equilíbrio. Sim, sim, e talvez esse até seja um aspecto mais benigno da coisa, porque o pior é quando a informação, o essencial da informação não é aproveitado e às vezes é atorpada em detrimento, em favor de uma narrativa qualquer que se quer fazer. Como, sei lá, estou-me a lembrar daquilo que ainda há pouco comentávamos do Faroeste do Sudoeste, só o título diz tudo. Não é preciso. Mas de certeza que foi vista por muito mais pessoas aquela reportagem. Sim. Se dessem mais tempo à divulgação do que é o char, propriamente dito, etc., as condições ecológicas, isso ia aborrecer as pessoas. Pois é. Pois é, temos aqui, isto é um ponto, isto dava só por si um podcast, uma reflexão à volta disto. Tem a ver com a aquisição de conhecimento por parte do público em geral e a forma como ele é feito, a nossa relação com os média. Muito bem, nós podíamos, como o André disse no início, falarmos aqui dos ecossistemas, podíamos estar aqui agora o resto da noite, mas eu, também não, claro, não limito o tempo, mas acho que vamos com tirando, portanto, descontando aquele exatamente, vamos com a hora e meia, descontando aquele tempo perdido. Pelo qual eu mais uma vez peço desculpa. Vamos com 1h30 e eu peço-vos, se vocês quiserem fazer alguma declaração, acrescentar alguma coisa. Há aqui pessoas que nós referimos assim muito ao de leve, mas há aqui uma pessoa que é um bocado incontornável aqui no território quando se fala do estudo dos charcos, por exemplo, que tu conheces também bem, que é a professora Paula Canha. Ela também já deu entrevistas e já deu a sua visão. É uma pessoa que eu quero convidar no futuro aqui para o podcast também. Temos falado até nisso. Sim, para aprofundar, por acaso ela tinha sido não há muito tempo convidada para a Rádio Rio e eu não quis. E foi por isso que eu não lhe lancei o convite agora, mas nós conhecemos, ela foi minha professora e, portanto, e moramos aqui na mesma terra, portanto, não há como não. Mas quero-lhe também dar os parabéns aqui publicamente pelo trabalho que ela tem, obviamente, também desenvolvido nesta área. E na área da sensibilização, porque ela desenvolve um trabalho junto dos alunos das escolas e traz os alunos para o terreno, que é uma coisa muito importante. Nós estarmos numa escola a aprender sobre ecossistemas que estão a centenas ou milhares de quilómetros e não conhecermos aquilo que se passa ao lado, aqui ao lado. Eu acho que ela faz um trabalho muito meritório. Queria só deixar aqui esta parte e digo-vos agora, se vocês querem dizer alguma coisa, falar de alguma coisa que eu possa ter esquecido de perguntar, alguma coisa que vocês, alguma mensagem que achem importante passar, é agora o momento. Olha, eu primeiro, só pegando aí na deixa da Paula, mais Paulas Canhas houvessem nesse território e muita dos pontos de equilíbrio poderiam ser atingidos, porque é preciso efetivamente não só ter o conhecimento de base que a Paula tem, como ter as posições moderadas e pormos no lugar dos outros interesses. E quando eu digo que é sem extremismos, é isto, é perceber que efetivamente há outras visões que não as nossas. Isso poderia gerar, mas isto não é compatível com as agendas políticas, por exemplo, só aqui para deixar esta deixa. E de alguma forma agradecer ao João, porque efetivamente nunca tanto tempo de antena, seja a audiência diminuta ou não, efetivamente as redes sociais têm esta vantagem, quem quer vai à procura, ouve, informa-se e portanto agradecer isto e espero poder continuar a contribuir para que haja. Eu acho que estamos num tempo de oportunidade em que as pessoas estão mais sensibilizadas, quer seja por via da pandemia, quer seja por via de perceberem que o equilíbrio do planeta e dos recursos naturais é frágil eu acho que é relativamente mais fácil passar este tipo de mensagens e que as pessoas próprias comecem a agir.
países do norte da Europa já o exigem em termos de certificações de consumos e etc. E que se vê, e eu que trabalho com uma ou outra empresa aí na Este, que tem genuínas preocupações de tentar, obviamente tem a sua atividade, mas tentar melhorar e não só por esverdear a marca, mesmo com algum compromisso. Agora, isso, tal e qual como dos nossos concorrentes, exige saber que há alguma perda de rendimento ou que há algumas despesas, mas que, por outro lado, se tem ou se está a contribuir para um bem maior quando mais não seja para o negócio assim, por causa das certificações. Claro. Pronto, acho que há oportunidade e espero poder continuar a contribuir com aquilo que sei e que conheço. Muito bem. André? Eu ia exatamente também pegar no exemplo que falou da Carla e repetir o que a Carla diz, da Paula e o que a Carla diz, que é a importância que é haver pessoas que fazem esse tipo de divulgação. E eu acho que realmente que a nível das escolas nós temos o sítio ideal, a incubador ideal para passar estas ideias de conservação da natureza, para as gerações futuras poderem encarar isto de uma maneira que as gerações atuais ainda não estão a encarar. Portugal não é um país que tenha uma cultura de natureza vincada na maioria das pessoas, portanto, estamos muito longe de outros países europeus onde realmente existem as sociedades de conservação da natureza, mobilizam milhares e milhares de pessoas. Nós aqui, as associações que existem, as melhores têm algumas centenas, não há nada, não tem peso, não tem expressão. Portanto, isso reflete-se também depois nos políticos que são eleitos, em quem tomam as decisões. Portanto, há uma falta de cultura ao património natural que só pode ser resolvida através da educação. E nesse sentido, pessoas como a Paula Canha têm feito um trabalho extraordinário. Devia-se replicar esse tipo de exemplos e devia-se apostar realmente na educação das gerações mais jovens, para que daqui a umas dezenas de anos, se calhar, nós, como sociedade, pensemos de modo diferente e ainda possamos recuperar alguma coisa daquilo que temos. Porque o meu grande receio é que daqui a umas décadas, muitas das espécies que ainda existem hoje em Portugal já não estejam, estejam regionalmente extintas ou mesmo extintas a nível global, e uma perda de património que depois poderemos pensar todos na tecnologia e gastar milhares para tentar desenvolver uma tecnologia qualquer para recuperar, mas no presente podíamos ter preservado com muito, muito menos esforço. Portanto, é realmente isso. Temos que olhar para a conservação de outro modo e temos que decidir mesmo, queremos ou não conservar, e não andarmos neste jogo de dizer que fazemos conservação, mas depois, na verdade, vemos a deterioração dos principais valores que temos a preservar, e assim é algo que não interessa a ninguém mesmo. São problemas, são conflitos sucessivos e não traz benefício nenhum para a conservação, não conseguimos resolver problema nenhum e temos um caminho longo a percorrer e, como aqui já foi dito, é possível compatibilizar tanto quanto possível atividades. Há coisas que é impossível, mas o que é possível compatibilizar deve-se fazer um esforço para acontecer e realmente temos que unir esforços nesse sentido. Tem é que haver vontade. Muito bem. Carla, pareceu-me que ias dizer qualquer coisa. Carla? Fala-se muito da época do restauro ecológico e este aspecto que o André disse é absolutamente crucial. Há coisas que nós podemos melhorar e até voltar a reabilitar, mas o restauro pode ser uma utopia. É preciso termos, antes de tudo, preservar o que existe. Muito bem. Eu só me resta agradecer-vos mais uma vez por terem aceitado o convite. Para mim é sempre muito enriquecedor poder falar com pessoas que estudam, pessoas que estudam o território, que produzem conhecimento científico, o verdadeiro conhecimento, e que acrescentam à nossa sociedade em geral. Eu espero poder contar com vocês para futuras conversas,
que eu sinto que o tema não se esgotou e, portanto, o convite é renovável e extensível aos dois. É uma questão, agora que temos o contacto feito, é uma questão de voltarmos a falar. A quem teve a paciência de nos assistir e a quem nos vai ver no futuro, uma vez que a gravação vai ficar disponível de imediato no Facebook, vou partilhar depois nas restantes redes e a versão áudio, etc. Muito obrigado. E vão ficando connosco. O Admira Livre, como tenho dito noutras ocasiões, veio para ficar. Como é amador, não tem aquela regularidade que se deseja, nem aquele formato bombástico para cativar o clique, para fazer o clickbait ou semear a polémica a qualquer custo. Mas também pretende ser um agente de facilitação da comunicação, da informação e um espaço de discussão para os temas de interesse para a sociedade. Com isto, calmo, agradeço mais uma vez aos nossos convidados e vou pôr o nosso genérico a correr. Obrigado, nós. Boa noite. Boa noite, obrigado nós. Boa noite. Então, quanto à disposição. Admira Livre Podcast.